Aí, beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada aí, final do dia, todo mundo aí dando uma atenção. Obrigada mesmo. Hoje eu vou falar sobre tipos de dieta, né? A gente sabe que são várias dietas que existem, tem dieta para tudo. Cada dia surge uma nova. Eu vou me apegar aqui às mais conhecidas, às mais famosas, né? E dentro das que eu vou falar, tem umas variações, que eles mudam só o nome, mas continua o mesmo princípio. Então, eu vou falar sobre tipos de dieta e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Aqui eu fiz uma divisão aqui, pela ordem que eu vou falar, dos tipos de dieta, de acordo com a distribuição de macronutrientes. Aí tem a dieta tradicional, a low carb e a cetogênica, e a dieta de acordo com a exclusão de alimentos, que é o jejum intermitente, que exclui refeições, a dieta sem glúten, a dieta sem lactose e a dieta vegetariana. Definindo dieta, né, uma palavra de origem no latim e significa modo de vida. Então, ao contrário do que muita gente pensa, dieta não é restrição, passar fome, comida sem graça. Na verdade, dieta é aquilo que você come todo dia, né? Que é a raiz da palavra é essa. Distribuição de macronutrientes. Quando a gente vai montar uma dieta, o que a gente faz? A gente pega o valor total das calorias, então vamos supor, se a dieta de 2.000 calorias, eu pego essas 2.000 calorias e distribuo o valor calórico em carboidrato, gordura e proteína. Definição de dieta, distribuição de macro, né, que é pegar a caloria total e dividir entre carboidrato, gordura e proteína. Uma dieta tradicional, metade das calorias vem de carboidrato, tá? Depois, maior quantidade de gordura e depois de proteína. Nessa pirâmide alimentar, essa pirâmide alimentar brasileira. Então, você vê que a base da pirâmide é carboidrato. Seria os alimentos que a gente consumiria em maior quantidade. Aqui está falando, né, de 5 a 9 porções por dia. Qual que é a vantagem da dieta tradicional? Ela é variada, não tem restrição, ela é rica em carboidrato, que vai de 45% a 65% das calorias da dieta. Ela é rica em fibras, porque tem muita fruta, e ela é fácil de seguir. A desvantagem é que, por se comer de tudo, você pode exagerar, né? Principalmente em coisas que não são tão legais, como doces, alimentos gordurosos, né? Ela sacia por menos tempo. E por isso você tem que fazer várias refeições ao dia. Numa dieta tradicional, dificilmente você vai conseguir fazer 3 refeições, né? Se fizer, você vai acabar exagerando em uma outra. A dieta low carb, que no cantinho está mostrando tradicional, só para vocês fazerem um comparativo. A dieta low carb ela tem menos de 40% das calorias vindo de carboidrato e uma quantidade maior de proteína, tá? Aí você vê aqui na foto, né, que tem um ovinho, tem o bacon, ainda dá para incluir um pãozinho ali na dieta low carb e uma manteiga. Qual que era a característica da dieta low carb? Ela tem que ter menos de 40% de carboidrato e geralmente se consome entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia. Só para vocês terem uma noção, numa dieta tradicional, você pode consumir até 250, 300 gramas de carboidrato, né? Então é bem reduzida. Qual que é a vantagem? Dá muito mais saciedade, porque tem muita proteína e muita gordura, que são macros de difícil digestão. Os alimentos são saborosos e práticos, né? Carne, ovos, queijos. E a perda de peso é rápida, mas é uma perda de peso ilusória no primeiro momento. Por quê? O que a gente perde no primeiro momento é o glicogênio, que é nosso estoque de energia, nosso estoque de carboidrato. E o glicogênio, cada 1 grama de glicogênio tem 3 gramas de água. Então, você está perdendo é glicogênio e água, não é gordura. Então, aquele 1 quilinho que você perde em 3 dias é glicogênio com água, não é gordura. Depois, posteriormente, você fazendo uma restrição, aí é gordura que você pode estar perdendo. Qual que é a desvantagem? Pouca ingestão de fruta, consequentemente pouca fibra. O intestino costuma ficar preso. Quando você come uma dieta muito rica em proteína e gordura, você acaba proliferando bactérias patogênicas, que são as bactérias ruins do intestino.
tá? As bactérias boas gostam muito de fibras e carboidratos. Você pode reduzir a massa magra, tá? Porque parte da proteína ali do músculo pode ser usada para gerar energia, já que o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, não está suficiente. Há uma redução do desempenho no exercício físico, porque como o nosso estoque de energia, que é o glicogênio, foi gasto, então faz falta na hora do treino, essa reservinha. Com isso, você fadiga muito mais rápido, e é muito comum a pessoa fazer low carb e depois de parar e voltar para a alimentação tradicional, ela recuperar o peso, porque ela não se reeducou, ela simplesmente restringiu a alimentação, não aprendeu a lidar com a comida. Então, isso é muito comum. A dieta cetogênica, olha, compara com a dieta tradicional. Enquanto a tradicional tem 50% de carboidrato, a cetogênica chega a ter 5%. É muito pouco. E grande parte das calorias vão vir de gorduras, tá? Azeite, coco, abacate, a gordura presente nas carnes, nos ovos. Então, grande parte ali vai ser gordura. Aí aqui, né, o pessoal fala que é uma dieta muito comida de verdade, né? Porque não tem espaço para industrializado. Você come carne, ovo, azeite, azeitona, não tem espaço para industrializados. Qual é a característica da dieta cetogênica? Ela é um tipo de dieta low carb, tá? Toda cetogênica é low carb, mas nem toda low carb é cetogênica. Por quê? Para ser cetogênica, ela tem que ter menos de 10% das calorias de carboidrato, ela tem que ter menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Ela é uma estratégia alimentar, não é um estilo de vida. Não tem como viver de dieta cetogênica. Isso vai ter um preço, vai ter uma consequência negativa com o passar do tempo. Se você não consome carboidrato, quase nenhum, né? 50 gramas é muito pouco. De onde que vem a energia? A energia ela vai vir das gorduras e dos corpos cetônicos, né? Então, o ácido graxo vai gerar energia e parte do ácido graxo vai virar corpos cetônicos, porque o cérebro só se alimenta de glicose e corpos cetônicos. Na falta de carboidrato, o corpo entra em cetose. É como se estivesse em jejum, já que você não está consumindo carboidrato. Nessa dieta, é comum usar a proteína como fonte de energia, por causa da ausência do carboidrato, né? Então, você usa músculo para gerar energia e ainda reduz a mTOR, que é uma enzima envolvida na síntese de músculo. Então, assim, aquela enzima que te ajuda a hipertrofiar, ela vai estar reduzida numa dieta cetogênica. Então, ela não é a ideal para quem quer hipertrofiar, ok? Qual que é a vantagem? Dá muito mais saciedade, porque é muita gordura, é muita proteína. Ela aumenta a queima de gordura, porque se não tem glicose ali em grande quantidade circulando, você vai ter que queimar gordura para gerar energia, senão dá pane no sistema. Então, há muita queima de gordura. E reduz também o acúmulo de gordura no organismo, né? Que você vai usando toda a gordura disponível ali para gerar energia. Qual que é a desvantagem? A desvantagem da cetogênica são as mesmas desvantagens da dieta low carb. Baixa ingestão de frutas e fibras, intestino preso, aumento das bactérias ruins do intestino, pode reduzir a massa magra, pode reduzir o desempenho no exercício, aumenta a fadiga e, se voltar a comer normal, pode recuperar o peso, já que a pessoa não fez uma reeducação, ela simplesmente restringiu muito a alimentação. Jejum intermitente, né? Quais são as características? Ela intercala períodos em jejum com janelas de alimentação, né? E os períodos em jejum geralmente são de 12 até 20 horas, né? No jejum, você só pode consumir água, chá e café, desde que eles sejam sem açúcar e sem adoçante, tá? Para não quebrar o jejum. Qual que é a vantagem? Emagrecimento, porque se você pula refeições, você ingere menos calorias, então acontece a perda de peso. Funciona bem para aquela pessoa que não... Sabe aquela pessoa que acorda sem fome? Que fala assim, não consigo tomar café da manhã? Para ela, o jejum intermitente funciona legal. Qual que é a desvantagem? Nem todo mundo se adapta ao jejum. Então, assim, jejum não é para todo mundo. Tem gente que não consegue, não funciona, enfim. E pessoas que têm compulsão alimentar,
elas não deveriam fazer esse tipo de dieta, porque para essas pessoas pode haver momentos compulsivos e de compensação pelo tempo sem comer. Dieta sem glúten. É uma dieta isenta de glúten, que é uma proteína presente em alguns cereais, né? Trigo, centeio, cevada, malte. E os alimentos que geralmente contêm glúten são os pães, os biscoitos, os bolos, torradas, cerveja. Apesar que todos esses que eu falei aqui agora, já existem as versões sem glúten, né? Mas a grande maioria vai ter. Qual que é a vantagem? A dieta sem glúten só vai ser vantajosa para as pessoas que têm doença celíaca ou que são intolerantes ao glúten, tá? Por quê? A pessoa celíaca, por exemplo, se ela consome o glúten, causa uma inflamação no intestino e as vilosidades dos intestinos, que são grandes para absorverem bem os nutrientes, elas diminuem de tamanho e prejudicam muito a absorção de nutriente. Então, para essas pessoas, assim, é fundamental excluir o glúten da dieta. Assim, ela reduz a inflamação intestinal e os desconfortos, né, gastrointestinais, e previne deficiência de nutrientes. Qual que é a desvantagem da dieta sem glúten? Ela tem pouca fibra, ela também aumenta a microbiota patogênica, que é as bactérias ruins do intestino. Não sei se você sabe, mas tanto o trigo quanto a cevada são cereais que têm função prebiótica no organismo, ou seja, elas servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, e elas não estão presentes na dieta sem glúten. Então, isso vai estar interferindo também para o aumento das bactérias ruins lá no intestino. E, ponto muito importante, pessoas que não são celíacas ou que não são intolerantes ao glúten, se tirarem totalmente o glúten da alimentação por um longo período de tempo, ela pode vir a desenvolver intolerância ao glúten. Então, é muito atento a isso. Dieta sem glúten é para quem não digere bem o glúten, é para quem tem efeitos colaterais com o consumo de glúten, tá? Aí o pãozinho, né? Cheio de glúten. Dieta sem lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite e também está presente nos derivados, né? O intolerante à lactose, ele tem deficiência ou ele simplesmente não produz a lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Se não tem lactase suficiente, a lactose não é digerida. Aí, o que isso causa? Náusea, arroto, indigestão, dores no estômago, inchaço, gases, diarreia. E os sintomas ocorrem logo após ingerir leite, principalmente. Como que a pessoa descobre se ela tem intolerância à lactose? Se auto-observando ou fazendo um exame de sangue, no qual se dosa a quantidade de lactose, né, que você consegue digerir. Quais são as vantagens da dieta sem lactose? Ela melhora a digestão, ela evita os desconfortos, inchaço, diarreia, ela evita a deficiência de cálcio, né? Porque se a pessoa consome o leite sem lactose, ela não precisa tirar o leite da dieta dela. E quais são as desvantagens? Você vai ter que ficar procurando no supermercado qual que é sem lactose, o leite sem lactose, o iogurte sem lactose. Produtos sem lactose, eles costumam custar um pouco mais caro do que os produtos lácteos tradicionais, né? Quando a pessoa tem um alto grau de intolerância, aí é preciso tirar totalmente o leite de derivados, tá? Em alguns casos. E a pessoa sempre tem que carregar uma enzima lactase ali no bolso ou na bolsa para, quando for numa pizzaria, numa sorveteria, tomar uma lactase antes para poder digerir ali aquele lácteo que ela vai consumir. Tem vários lácteos aqui. Hoje, felizmente, tem muitas opções sem lactose. E o iogurte costuma ter menos lactose pela fermentação, e os queijos curados também contêm menos lactose, tipo, naturalmente, sabe? Dieta vegetariana. Qual é a característica? Ela exclui todos os tipos de carne da dieta, inclusive carne de peixe. A pessoa pode consumir ovos, leite derivados, se ela for ovo-lacto vegetariana, ou pode consumir apenas vegetais, no caso do vegetariano estrito ou do vegano, né?
E quais são as razões para a pessoa se tornar vegetariana? Pode ser por causa animal, meio ambiente, ética, religião, saúde. E quais são as vantagens da dieta vegetariana? Ela é muito rica em fibras, ela é rica em vitaminas, minerais e compostos fenólicos. Ela é uma dieta antioxidante e anti-inflamatória. Quais são as desvantagens da dieta vegetariana? Se você não fizer uma dieta equilibrada, você corre o risco de ingerir muito carboidrato, tá? Pode haver algumas deficiências nutricionais, como falta de B12, ferro, zinco, cálcio, ômega 3. Principalmente vegano, tem que suplementar B12, é meio que obrigatório suplementar, não pode ficar sem. Quando está fora de casa, tem poucas opções para consumir, né? E a pessoa, principalmente o vegano, ele sempre tem que ler rótulo para ver se nos ingredientes tem algum ingrediente de origem animal. Essa aqui é tipo aquela pirâmide que eu mostrei lá no início, só que aquela lá é a pirâmide brasileira para a população geral. Essa aqui é uma pirâmide alimentar da população vegetariana. Então, a base dela é frutas, legumes e verduras. Depois vem os cereais integrais, aí depois vem as leguminosas, que são os substitutos da carne, e depois vem as castanhas, as ervas, pimentas, os óleos, né? E lá na pontinha, ovo, leite, derivados, né? Caso a pessoa consumir. Algumas considerações importantes, né? Depois eu falei de vários tipos de dietas, né? Dietas com distribuições diferentes de macro, dietas que excluem alguns alimentos do dia a dia. Eu vou fazer algumas considerações importantes. Primeiro, independente de qual dieta que você vai seguir, o que vai fazer você perder peso é a redução de caloria. Se vai ser dieta tradicional, low carb, cetogênica, pode ser qualquer uma delas. O que promove a perda de peso é a redução de caloria, tá? Aí, qual dieta vai ser melhor? Você e o seu nutricionista vão decidir qual que se adapta melhor ao sua rotina, os seus hábitos. Quem visa ganhar músculo, quem visa ganhar massa muscular, além de aumentar as calorias, precisa consumir a quantidade adequada de proteína e de carboidrato também, tá? Então, aquela dieta tradicional, com tipo de 45% a 65% das calorias vindo de carboidrato, é a mais indicada para quem quer hipertrofiar, tá? Vocês lembram, né? Naquela dieta cetogênica tem pouco carboidrato, aí aquela enzima que está ligada à hipertrofia, ela fica em menor quantidade. Então, não é legal fazer cetogênica para ganhar massa, tá? Dieta sem glúten é para pessoa celíaca ou com intolerância ao glúten, como uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável. Ela não é celíaca, mas devido a essa condição de saúde dela, ela tem uma dificuldade ali na digestão do glúten. Então, para essa pessoa, é interessante diminuir o consumo de glúten. A dieta sem lactose é indicada só para quem tem intolerância à lactose. A pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela deve evitar todo tipo de leite e derivados, tá? Porque o problema dela é a proteína do leite, não é o açúcar do leite. A dieta vegetariana ela é muito benéfica para a saúde, tá? Se você for optar por ela, procure um nutricionista para te orientar de modo a não faltar nenhum nutriente importante, tá? E se você pretende seguir uma dieta fora do padrão tradicional, como a dieta low carb, cetogênica ou jejum intermitente, é interessante também você estar procurando um nutricionista para que ele te ajude a agir ali para que não aconteça deficiências de nutriente, tá? Porque acaba quando você consome mais proteína, você tem excreção de outros minerais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio ali com essa mudança fora do padrão aí, tá? É muito importante. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Agradeço pela atenção. Espero que tenham gostado e estou aberta aqui para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta, Vivi. Uhum.
você falou com relação ao jejum intermitente, né? Sim. Como é que a pessoa, ou é o nutricionista que vai determinar a quantidade de horas, ou eu posso, por exemplo, eu começo com 12 horas, se eu quiser começar com essa dieta, aí depois de quantos dias eu posso passar, por exemplo, para 13, 14, até chegar em 20? Como é que é feita essa progressão aí, se caso eu queira, eu tenha interesse em fazer esse tipo de dieta? Então, vai depender da tolerância de cada pessoa. Geralmente, quando a pessoa começa, ela começa com 12 horas mesmo, né? Então, são 12 horas ali sem comer, que ela pega ali o finzinho da noite, dorme, pega um início da manhã ali, ela fica as 12 horas sem se alimentar. É bem tranquilo. Uhum. A partir do momento que você vai tolerando maior quantidade, você pode passar para 16 a 16. Nos estudos demonstram que 16 horas é uma quantidade muito boa para fazer um jejum. 20 horas de jejum, aí que acontece? Seria interessante fazer pontualmente, não todo dia, entendeu? Fazer 12 horas de jejum, 14 horas de jejum todo dia é uma coisa que dá para incluir ali, que dá para manejar. Agora, ficar várias horas teria que ser uma coisa pontual, tipo uma vez por semana, para não te prejudicar. Por quê? Por exemplo, no seu caso, que você foca muito em hipertrofia, se você fizer 20 horas de jejum, naquelas 4 horas você tem que consumir toda a proteína que você precisa para hipertrofia, entendeu? Então, assim, quando eu falo para procurar o nutricionista, é justamente por isso. Você vai comer na janelinha de 4 horas, vamos garantir que nessas 4 horas vai ter toda a proteína que você precisa para hipertrofia. Ah, tá, entendi. Então é mais focado, igual você falou mesmo, para quem está procurando emagrecer. Para o processo de hipertrofia já é mais complicado devido a isso aí, que eu teria que comer uma quantidade muito grande de comida num espaço de tempo curto, é isso? Sim, não, assim, se você conseguir consumir, por exemplo, você está consumindo 140 gramas de proteína, se você conseguir comer as 140 em 4 horas, isso não vai interferir na sua, na sua hipertrofia, mas é meio difícil, né? Mais complicado, mas proteína é uma coisa que sacia, então fica inviável. É muito indicada para perda de peso, porque se a pessoa, vamos supor, ela consome 2.000 calorias. Se ela pula a ceia ali antes de dormir e pula o café da manhã, ela já reduziu a caloria de 2 refeições. E Entendi. qualquer redução que você faz na sua caloria, que você costuma consumir, já né, promove a perda de peso. Entendi, legal, legal. Obrigado, obrigado. Eu queria só complementar também, eu Vivi. Ah, tá, o Luiz levantou aí. Obrigado aí, tá, Ana. Aí, o Luiz, pode perguntar, depois eu vou perguntar de novo, tá? Com relação às meninas também, porque eu vejo o que acontece. Nos meus atendimentos em geral, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, eu vejo que as meninas ingerem pouca quantidade de proteína. Então, depois eu queria que a Vivi falasse da importância de vocês comerem proteína, tá? Ô, Luiz, pode perguntar aí. Boa. Pergunta. Eu ouvi falar que, e aí eu tento fazer isso de vez em quando, que é legal tu dar um susto no metabolismo. Então, por exemplo, eu faço muito exercício de resistência. Acho que esse é meu foco, né? Então, resistência que eu digo aeróbico, né? Então, fico, sei lá, 3 horas em cima da bike, vai pedalar 10 quilômetros, enfim. E aí o que eu tento fazer, por exemplo, final de semana principalmente, faz um pedal mais longo, de uns 70, 80 quilômetros. Na sexta ou na quinta eu tento comer um pouco mais de carbo, e aí final de semana eu faço esse pedal mais longo, domingo de vez em quando eu dou umas pedaladas, de vez em quando não. Isso o Dani me ajudou bastante, porque antes eu metia todo final de semana, eu queria meter 80, 90 todos os dias. Aí fica puxado. Mas daí, por exemplo, dependendo de como foi o treino, ou na segunda, ou, por exemplo, foi o que eu fiz hoje, na quarta, eu dou um break, digamos assim. Então, eu faço um jejum e aí tento fazer um jejum de meio que de 16 horas, dependendo da fome que eu tô, por exemplo. Se eu tô com muita fome, eu dou uma pré-quebrada, digamos assim, mais com proteína. Então, sei lá, hoje, por exemplo, era umas 11 horas, mais ou menos, eu comi um ovo, cozido, para poder conseguir, porque eu estava com muita fome, para aguentar até o almoço, porque o almoço acabou saindo quase 1 hora da tarde. Então, isso faz sentido de tentar, de vez em quando, dar uma quebrada nessa rotina, de, por exemplo, eu carrego quinta e sexta para gastar no final de semana, depois alguns dias normais, aí tem um dia da semana
ou na segunda, ou na quarta, geralmente eu vou lá e faço um intermitente de umas 16 horas, mais ou menos, para tentar dar esse punch. Isso ajuda na questão de emagrecimento? Sim, não, interessante, eu só não aconselho, Luiz, fazer logo na segunda, acho que na quarta tá ótimo. Por que eu tô te falando isso? Se Eu tava você ficando pedalou fraco. sábado e domingo, vamos repor o glicogênio ainda, entendeu? Porque seu glicogênio você já gastou de todo no pedal, você pedala muito. Então, assim, vamos repor esse glicogênio, depois que você repor esse glicogênio, lá no meio da semana, aí você pode estar fazendo isso aí, esse jejum que você tem costume de fazer, uma vez na semana, ok, tranquilo, bem tranquilo. E o que acontece na questão do emagrecimento? Você vai nessa quarta-feira, por exemplo, que acho que seria um bom dia, você vai ter consumido muito menos caloria, tá? Então, você pode estar compensando. Mas como você pedala muito, eu acho que pode ficar equilibrado aí o tanto de carboidrato que você consome acaba sendo combustível para o pedal, entendeu? Você está tendo acúmulo de gordura, está com excesso de gordura, você já avaliou como que está seu percentual? Sim, eu preciso perder aí uns 5, 6 quilos de gordura, pelo menos. Eu tô com 80 agora e eu quero conseguir chegar nos 75. Entendi. Tenta assim, comer, tenta então não exagerar tanto no carboidrato, tá? Porque, por exemplo, um prato de macarrão já vai ter muito carboidrato ali, entendeu? Então não precisa comer, tipo, quantidades muito grandes. É muito fácil consumir muito carboidrato. Então, às vezes, você pode estar exagerando nisso, entendeu? No excesso de carboidrato. Às vezes, ao invés de... claro, você tem que ter um aporte ali, você tem que ter um estoque de glicogênio. Mas, às vezes, seria mais interessante você estar consumindo carboidrato durante o percurso do que fazendo um estoque gigante de glicogênio, até porque ele tem um limite, tá? Você consegue armazenar uns 300 gramas de glicogênio. Dificilmente você vai conseguir armazenar mais do que isso, entendeu? Então, uma dica que eu te dou, foque mais no carboidrato durante o percurso do que no pré, tá? Já que no pré você já toma esse cuidado. Boa. Durante o treino eu costumo ter uma palatinose. Ótimo. Ajuda. Palatinose, carboidrato em gel, rapadura, barrinha de cereal, tudo tá valendo, tá? Você pode estar colocando ali para estar consumindo. Porque você depleta seu estoque de glicogênio e fadiga mais rápido, aí você pode cair mesmo o rendimento. Então, se você tiver esses belisquinhos, sabe? O carboidrato em gel, carregando isso aí, consumindo periodicamente, vai te ajudar a melhorar a performance. Boa, valeu. Alguém mais quer perguntar aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Senão, eu só queria que a Vivi respondesse essa com relação à proteína. Beleza, Amanda. Vai lá, Sereno, fala com nós. Eu tenho uma dúvida, Vivi, com o objetivo de ganhar massa muscular, assim, né? Fazendo o jejum intermitente. Esse lance do jejum intermitente eu achei muito interessante, porque a vida inteira eu tomei café, porque eu ouvi dizer que a café é a refeição mais importante. Só que eu nunca senti fome de manhã, assim, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, foi meio que eu entendendo como é que meu corpo funcionava. Então, a minha primeira refeição é sempre no almoço e é o que é bom para ele, assim, né? Parece. Tipo, é como eu me sinto bem. Mas daí eu tô querendo incluir uma atividade para eu ganhar massa muscular pela manhã. E daí é ruim, né? Tipo, eu queria entender, porque aí eu não como nada, tem algum problema, eu ingeri alguma coisa às 9 da noite, às 8 da noite, que é quando eu paro de comer, é eficaz? Não? É melhor um outro horário? Se você for treinar pela manhã, você tem duas opções. Na verdade, três. Você pode consumir uma quantidade boa de carboidrato antes de dormir. Não se preocupe, isso não vai aumentar seu peso, tá? Você vai estar só aumentando seu estoque de glicogênio. Por quê? Parte dele vai ser usado à noite para te manter ali o organismo funcionando, tá? Mas sobra um restinho ali para você usar de manhã na hora do treino. A outra coisa que você pode fazer é
no dia seguinte, você tomar alguma coisa muito rica em carboidrato, tipo, tomar um suco de fruta integral, tipo suco 100% laranja, 100% uva, você toma aquele copo e vai treinar. E depois vai fazer uma refeição completa, com proteínas e tudo mais, na hora do almoço. Ou então, você pode fazer isso também, de consumir carboidrato antes de dormir e um carboidrato antes do pré. Mas se você quiser continuar com o jejum e quebrar o jejum só na hora do almoço, sugiro que você inclua uma fonte boa de carboidrato na sua última refeição da noite, tá? Para você ter estoque de carboidrato. Você treina? Treina, mas assim, você vai render menos, tá? Se você não tiver essa energiazinha estocada. Bem legal isso que você perguntou, tá, Amanda? E o que você falou, Vivi. Eu vou dar o meu exemplo aqui, ô, Amanda. Eu treino de manhã em jejum, entendeu? Eu não fazia isso. Só que já tem vamos lá, uns 3, 4 meses que eu faço isso. Eu como bem minha última refeição, minhas duas últimas refeições do dia, que é o lanche da tarde, e a minha janta, por assim dizer, que é um pouco mais tarde, eu como bem, mas no outro dia eu treino de manhã sem nada, só bebendo água, meu rendimento não cai, meu nível de força ainda, eu não sinto queda de rendimento, entendeu? Aí eu só vou comer depois do treino. E o meu peso, o meu percentual, o meu peso está aumentando, que eu quero hipertrofiar, mas o percentual não está subindo. Eu não estou sentindo, né, igual a Vivi falou, não é porque eu estou comendo carboidrato de noite que eu estou sentindo. Aí eu vou dosando também, eu vou vendo se aquela quantidade que eu estou comendo de carboidrato durante o dia, se ela está muito alta ou não. Se eu estou vendo que meu peso está subindo, eu estou ganhando massa magra, mas a minha barriga não está aumentando tanto, eu mantenho a alimentação. Agora, se eu perceber que minha barriga está começando a aumentar muito, aí eu diminuo um pouco do carboidrato durante o dia, entendeu? Não necessariamente numa refeição em específico. Eu vou fazendo filho, porque eu sempre como eu faço 4 refeições por dia. E elas são praticamente iguais todos os dias. É muito difícil eu variar. Então, eu sei mais ou menos a quantidade de proteína que eu como, mesmo sem eu pesar, eu sei mais ou menos a quantidade de carboidrato. Então, eu sempre coloco, por exemplo, 2 colheres de arroz na hora do almoço, 2 colheres de arroz na hora da janta. Eu sempre tomo meio litro de leite de manhã, meio litro de leite de noite. Eu sempre tomo 2 scoops de whey de manhã, pós-treino, e sempre 2 scoops no lanche da tarde, entendeu? Então eu tenho a noção mais ou menos ali da quantidade que eu estou comendo diariamente, entendeu? Então você quer hipertrofiar, isso é bom. E manter o treino de força, né? Eu acho que o grande erro também do pessoal que quer manter a massa magra, até quem quer emagrecer, só para dar uma complementada mesmo, aí a gente finaliza. Só se alguém te quiser fazer mais alguma pergunta, não ficar tão extenso também essa palestra. Mas o seguinte, o que eu vejo que a galera erra na hora de emagrecer é que não faz o treinamento de força. Você faz a restrição de calorias e de proteína, às vezes quer fazer o aeróbico, mas não faz o treino de força. O treino de força é que vai dar tonicidade para o seu corpo. Então, tem gente que emagrece, às vezes já deve ter até acontecido com o seu, Amanda. Às vezes você emagreceu, mas você ficou com molenga, entendeu? Aí a gente fala que é aquela falsa magra. Porque o que aconteceu ali? Emagreceu, aconteceu todo aquele processo que a Vivi falou de perder água, glicogênio, só que, além disso, ela ainda queimou, ela ainda removeu ali a quantidade de massa magra que ela tinha, entendeu? Então, por isso que é sempre bom você, quando você quer emagrecer ou ganhar força, independente de qual que é o seu objetivo, você fazer pelo menos ali 2 a 3 vezes o treino de musculação também, para você manter a massa magra e se conseguir ganhar ainda de bônus, entendeu? Entendi. Importante. Obrigada. Todo mundo foca no aeróbico, que queima mais caloria, né? Mas o que vai mudar a composição corporal e reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa, é o exercício de força. Não tem jeito. Exatamente, que é o erro da galera, porque isso que a Vivi falou, apesar do aeróbico você conseguir gastar mais calorias durante aquele período de treino, o que mais vai te dar resultado para emagrecer ou para ganhar força não é o aeróbico, é o treino de força, tá? Isso é um dos maiores mitos, que é a maior mentira que tem, entendeu? Eu quero emagrecer, eu vou fazer aeróbico. Não é musculação. Se você tem que escolher um dos dois, eu sugiro qualquer pessoa a fazer a musculação. Eu não gosto da musculação. Aí fazer aeróbica. Aí é melhor você fazer uma atividade física do que não fazer nada, entendeu?
Mas se você conseguir escolher e tiver a oportunidade de fazer o treino de força, faça treino de força sempre. CrossFit, show de bola, brother. Ótimo, ótimo. CrossFit é ótimo, porque aí você vai trabalhar o cardio, potência, flexibilidade, mobilidade, entendeu? Tem gente Amanda, credo. eu não gosto do CrossFit, mas eu tenho vários amigos que têm box de CrossFit. Eu sou do Velho Oeste, dos ferros, entendeu? Eu treino no old school lá. A minha prima é coach de CrossFit, ela já me arrastou umas 500 vezes. Eu gosto de aeróbico, eu gosto da parte de correr no CrossFit, no quarteirão. Entendi. Então, o Braulio manda muito bem no CrossFit. Se você tem já a identificação, Amanda, né, pelo aeróbico, faz aeróbico, mas se você conseguir colocar musculação também, você vai emagrecer, mas ainda vai ganhar um pouquinho de músculo, tá? Então, a vida inteira eu fiz aeróbico, agora eu tava fazendo aeróbico, mas aí eu quero fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer alguma luta. Daí dá para Legal. Assim. Boa, boa. Então, e Amanda, eu tenho uma paciente que ela faz luta, e ela faz musculação e ela faz natação. Nossa. E o objetivo dela era emagrecer. Ela, firme na luta, firme na musculação, ela aumentou 2,5 kg. Só que ela reduziu 9 centímetros de abdômen. Então, assim, ela perdeu 7,5% de gordura. Ou seja, ela aumentou o peso, que era para. Se ela olhar só a balança, falar assim, poxa, todo o trabalho em vão. Se ela olhar só a balança, ia decepcionar. Olhando a avaliação física, percentual de gordura e a circunferência, ela reduziu 5 centímetros de braço. Então, assim, musculação faz diferença, ou CrossFit faz diferença. Tem que ter alguma coisa de força ali, ó, para mudar a composição do corpo. Legal, legal. Show de bola. Então, pessoal, se vocês não tiverem... aqui, ó, a Amanda falando do jiu-jitsu, né? O Braulio falou para tentar outros cross também, isso é legal, porque cada cross tem uma metodologia também, isso aí pode ter certeza, tá? Eu sei porque eu converso muito com os meus amigos da EFI mesmo, e cada um tem sua metodologia. O mais importante, pessoal, né, que a gente queria fazer é exatamente incentivar um pouco mais vocês pararem e pensarem também né, nesses pilares da saúde. A gente está falando aqui sobre alimentação, né? Eu estou falando um pouco mais sobre exercício físico, mas isso tudo é para proporcionar, né, uma melhor saúde mental também. Porque não adianta ser magro, não adianta ser forte, entendeu? Não adianta, né, seguir altas dietas se a nossa cabeça não está bem, entendeu? Porque ela que vai determinar tudo. Então, assim, eu e a Vivi, a gente, né, e o time Fast, a gente quis fazer esse encontro com vocês essa semana e na próxima também, exatamente para vocês pararem para pensar o que vocês estão fazendo e trazerem as dúvidas mesmo, né, as dúvidas que vocês têm no dia a dia, que às vezes vocês não têm oportunidade de perguntar, para vocês exatamente saberem como que vocês podem ter uma melhor saúde, entendeu? Porque não é nada muito impossível, não. Às vezes, pequenas mudanças mesmo, de beber um pouco mais de água durante o dia, às vezes adicionar um treino de força ou um aeróbico durante o dia, entendeu? Igual no Braulio lá falou lá, fazer um dia de intermitente, às vezes isso aí já vai tirar uma melhor qualidade de vida, entendeu? Então, o negócio é isso mesmo, vocês saberem tudo que tem, né? Igual a Vivi quis falar um pouco da dieta, né? Falou de várias aqui, então, às vezes vocês só utilizam uma estratégia. Então, às vezes, alguma coisa não está funcionando na metodologia SUS, é porque, às vezes, você não encaixou naquela metodologia. Eu sempre falo para o pessoal que faz consultoria comigo também, que, às vezes, eles não se encaixam num perfil do treino que eu monto. Mas eu sempre incentivo, independente se é meu aluno ou não, a continuar fazendo atividade física, seja ele qual for, igual aí, a Serena, eu quero fazer Gil. Show de bola, show de bola. Eu já fiz Gil. Eu não aguentei, não. Eu gostei mais do Muay Thai, entendeu? Mas, assim, isso é de perfil também. Então, o negócio é isso aí mesmo, tá, pessoal? Show de bola. Se alguém tiver aí mais alguma coisa e quiser falar, senão, Vivi, a palavra é sua, tá? Para você encerrar aí também. Ok, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. O recado que a gente quer deixar é isso, independente da dieta que você escolha, né, busque sempre qualidade, frutas, legumes, verduras, consumo adequado de proteína, né, não precisa fazer radicalismo para atingir o objetivo. O que vai fazer vocês atingirem o objetivo de vocês, seja qual for, é a constância, é a dieta, é fazer todo dia ali a dieta, o treino bonitinho, é isso que vai chegar ao resultado. Não acredito em fórmulas milagrosas, isso não existe, tá? Show de bola, show de bola.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Semana que vem ainda tem mais uma aula comigo de meditação e ginástica laboral juntas e mais uma palestra, tá? Muito obrigado aí, pessoal. Aí vocês podem sair, né? A gente não vai encerrar, não, porque vai ficar eu e a Vivi conversando aqui mais um pouquinho, tá? Mas muito obrigado mesmo. Obrigada, beijo para todo gente. mundo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Show de bola. Até a próxima. Obrigada.